Opa, todo mundo online já? Só falta ver se só se trancar nosso registro. Tá aí, pessoal, se calar. Besteira. Bom, todo mundo aí, show de bola. Tá? O Wagner pediu, né? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Já tá aqui, lista B, tá? A gente faz junto aí. Bom, então o que eu tava falando, pessoal, antes do Zoom me cortar, tá? Eu nem me liguei que tava acabando já a apresentação. Eu tô muito desligado nesse tempo aí. Não sirvo para ser político de discurso, né, que tem réplica e tempo para tudo, tá? Estava falando, pessoal, é que sempre que você tiver um eixo, tá, com essa carinha, né, com rolamentos nas extremidades, biapoiado, né, rolamento nas extremidades e cargas no centro, ele sempre vai ter um perfil de momentos desse tipo, tá? Sempre momentos, o maior momento vai estar no centro, tá? Né, próximo ao centro do eixo, tá? A gente tem um momento que uma engrenagem que faz um esforço grande, né? Se a tua força é pontual, o teu momento ele é linear, né? Em máximo lá no ponto de maior esforço, tá? Então esse padrão se repete. No exercício que vocês fizeram, né, vocês visualizaram isso, e aqui acontece isso, e vai se repetir para qualquer eixo biapoiado, tá? Se o teu eixo é em momento, que é como é o da lista, aí muda um pouquinho, tá? O momento, o momento máximo vai acontecer junto ao rolamento. Tá? O momento máximo vai acontecer junto ao rolamento. E onde você tem a força, não tem momento. Então, aquelas aulas de teoria de estrutura servem para você ter esse entendimento. Se o teu eixo é biapoiado, o teu momento máximo é junto à força. Se o teu eixo é em balanço, o teu momento máximo é junto à reação, junto ao momento, ao rolamento, perdão. Tá? Bom, já volto, vamos lá para a lição 2, ainda pouquinho aí. Só gastar mais uma saliva aqui. Tá? Esse exemplo ele faz, lá no final do livro ele faz inteiro, enfim. E por que a gente calcula, né, o que é crítico no projeto de eixo, claro, além da resistência, né, para ele não romper, há deflexões, as deflexões e a inclinação, né, que ele chama aqui de slope, né, a inclinação do eixo, tá? Porque isso vai levar falha ou da engrenagem ou do rolamento, tá? Então isso é uma consideração que você tem que levar em conta lá no teu projeto de eixo, tá? E se a tua inclinação, teu eixo está defletindo muito, está tendo muita inclinação, a única coisa que você pode fazer para ajudar é aumentar o diâmetro. Botar mais material. Aumentar o diâmetro do teu eixo. E essa formulazinha aqui, ela relaciona, né? Quando você tem, eu só posso deformar, né, os tantos radianos, certo? E eu estou deformando tanto. Então você joga aqui a inclinação antiga e a inclinação allowed, né, que é permissível, certo? Com o coeficiente de segurança que você deseja, né? Pode ser 1, não teria problema. E aí ele vai fazer uma adequação do diâmetro old, para o velho, para um diâmetro new, que é o novo. Tá? Então isso é bem útil também quando a inclinação deu abaixo do esperado. Bom, você não precisa calcular todo o eixo de novo. Você só faz o ajuste no diâmetro para o valor desejado. Tá? Enfim. Ele tinha um diâmetro de 25, tá? Ele fez o ajuste, né, para a inclinação desejada aqui e ele encontrou o diâmetro de 30, certo? Diâmetro de 30. Tá? E daqui para frente a gente não viu mais nada. As chavetas, a gente calculou umas chavetas, né? Eu falei que tem a DIN, em algum lugar eu anotei aqui, a DIN aqui, ó, 885, certo? Que ela traz também métodos para seleção de chavetas, tá? E essas normas são interessantes da gente ver como engenheiros, porque aqui tem fatores, né? Tem o fator de potência, fator de não sei o que, fator de não sei o que vai amplificando aí a tua tensão. Tá?
No final da aula, a gente viu aqui a parte de ajustes, né, por interferência. Tá? Então, brevemente, tá? O que eu tenho que saber para ir para a prova tranquilo? Né? O que eu tenho que fazer para ir para a prova tranquilo? Fadiga, né? Calcular a fadiga, o SE, o SF, certo, do teu material. Essas duas equações, tem que saber aplicar elas e ter um resultado bom, certo? E a parte de teoria lá, o que é vomices, o que é tresca, né? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, falha em material frágil, certo? Então, essa é a nata, certo? Essa é a nata. Bom, estão com dúvidas lá na lista 2? Vamos dar uma olhadinha na lista 2. Lista 2. Lista 2. Eu tinha aberto aqui. Lista 2. Determine o fator de concentração de tensão para a fadiga para o momento e para o torque, considerando a ferramenta igual a 1,2. É esse, né? Só confirmar. Ó, já piscou aqui o meu chat. Tá demorando para abrir esse chat aqui. Já foi. Na minha era a lista 1B. Ah, perdão. Entendi lista 2B. Professor, eu tenho mais uma dúvida na lista 2, letra D. No caso, para calcular o diâmetro na porção D dos lentes, o momento é zero, porque nesse trecho só tem torque atuando. Isso aí. Né? Depois do B, aqui o Rodrigo está online. Aí, Rodrigo, dá um alô aí, só. Para o Joia. Então, a pergunta do Rodrigo é o seguinte, né? Porque aqui eu falo, o exercício pede aqui para calcular, né, no mancal C, aqui, e na porção de 250, tá? Certo? Então, talvez, Rodrigo, o que tu escreveu é válido para depois do rolamento, tá? Depois do rolamento B, sim, você não tem mais momento, você só tem torque. Você pode ter um diâmetro menor. É isso, né? Fechou? Então, nesse trecho, só tem o torque atuando e não tem a força fazendo momento. É isso aí. Lá tem a força. Isso também é quando você só tem ventilador, né? Não tem força, só tem torque. Então, a força está onde? Está aqui na engrenagem. Tá? Então, a engrenagem é gerada uma força, essa força gera uma reação em B e em C, certo? E vai defletir o meu momento, né? Como ele está em balanço, vai causar um momento máximo aqui em C, certo? E esse momento vai caindo até lá no B. Não sei se vai caindo ou é constante aqui no intervalo, não lembro. Tá? Vou fazer a cálculo aí para ver certinho. Acho que ele é constante em C. Bom, não me lembro. Não pode ser constante. Tem que ser uma reta aqui, máximo em C, e depois cai para zero. Né? Isso aí. Então, ele vai cair no momento e lá no ponto B, o momento é zero. Lá no ponto B, o momento é zero. Bom, então resolvida aqui a letra D, né? Show, vamos lá para a lista 1. Lista 1. Opa, pasta errada. Lista 1, 2020. Cylinders. Então, tá. Vamos ver. Qual que é a tua dúvida, Wagner, para nós entender aqui, para os teus colegas entender também? Eu vi que tu digitou antes, mas eu não pesquei. Quer abrir o microfone e falar que fica mais rápido também? Tá, mas não consegui a letra B. Determine o diâmetro da haste para resistir à flambagem. Considere a haste material com formada a frio, conforme tabela do Shigley. Pá, 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 pá. Então, a flambagem, tá? Flambagem. Vou voltar lá para flambagem. Flambagem. Aulas. Materiais não é. Flambagem, deflexão, rigidez. Capítulo 4.
flambagem de colunas, a gente tem uma verificaçãozinha para fazer. Aqui, vou compartilhar a tela. Tá? Que a gente tem quatro categorias de colunas. Né? Longas com carregamento central, intermediárias com carregamento central, com carregamento excêntrico e curtas com carregamento central. Beleza? Então, a nossa dúvida é se essa é uma coluna longa ou uma coluna intermediária. Uma coluna longa ou uma coluna intermediária. Quem vai dizer isso vai ser o teu material. Vai ser o teu material. Tá? Como assim, professor? Essa aqui é a curva, certo? Acima do ponto T, a gente tem uma coluna longa e utiliza a fórmula de Euler, tá? Que é essa escrita em cima aqui. Tem outras formas mais rápidas de calcular ela aí. Essa é para qualquer geometria, né? A gente tem um eixo que fica mais rápido da outra maneira. E abaixo de T, a gente tem colunas intermediárias. E esse ponto aqui, ó, esse ponto 1 aqui, certo? Ele vai ser definido por essa equação. Tá? Então, a gente define o ponto por essa equação, certo? E verifica se L sobre K, do nosso caso, está maior ou menor do que esse valor. Menor do que esse valor. Bom, como é que a gente faz? Não entendi, professor. Por onde que eu começo? Você começa dimensionando, tá, a coluna como se ela fosse longa, pela fórmula de Euler, que é essa formulazinha aqui. Vou botar ela aqui no papel aqui. Igual I sobre L ao quadrado. Tá? Deixa eu dar uma olhada lá na lista. Então, a gente tem ali o comprimento da hastre 1,60 m, tem o coeficiente de segurança, certo? E tem a força. Então, a nossa haste tem que ter um diâmetro tal que o carregamento crítico seja maior do que essa força indicada em projeto. Tá? Quanto maior, dentro do coeficiente de segurança ali, 1,8. 1,8. Tá, beleza? Então, nosso P crítico, então, força igual a 620 kN, coeficiente de projeto de segurança 1,8. Tá? 1,8. Então, o meu P crítico, deixa eu botar na câmera da folha aqui. Tá indo, calma lá. Ali, ó. Tá. Então, o meu P crítico tem que ser, no mínimo, igual a 1,8 vezes 620 kN. Tá? Aqui eu não tenho diâmetro. Onde é que está o meu diâmetro? O meu diâmetro está dentro do momento de inércia. Quanto que é o momento de inércia? πd na quarta sobre 64. Onde é que tirou esse valor? De tabelas. Tá? De tabelas de momento de inércia. Pesquise lá que você encontra. Então, vamos lá. Vamos tentar desenosar um negócio aqui. Diâmetro na quarta tem que ser igual a P crítico vezes L ao quadrado, certo? Vezes 64 dividido, né? Aqui em cima. Então, isso aqui eu joguei 64, π ao quadrado e ao quadrado. Esse π já não é o quadrado, não me lembro. Vamos dar uma conferida lá. Ele já é o quadrado. Aqui já é o quadrado. Existe um C também que eu não botei aqui. Aqui ele vai ser ao cubo. Existe um C aqui que eu não coloquei, tá? Mas no nosso caso aqui ele vai ser igual a 1. Né? Uma viga biapoiada. Pode tirar ele de fora que não vai ter problema.
Então, aqui eu determino qual diâmetro para que não ocorra a flambagem. Tá? Tenho todos os dados. Então, vou ter 1,8 vezes 620 mil. Lembra que eu usei em newtons, né? Em newtons, vezes 64. Um pouquinho. Vezes 64, sobre π ao cubo, vezes o E. Eu dei lá na tabela, coisa, né? Eu podia ter anotado. 207 mil, porque eu estou trabalhando com Newton e megapascal. Ah, faltou o comprimento. O comprimento é 1.600 milímetros ao quadrado. 1.600 ao quadrado também. Tá? Enrolei um pouquinho, mas foi. Estou sem minha computadora, vamos abrir a calculadora do computador. Calculador. Então, 1,8. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aí. 1,8 vezes 620 mil, vezes 64, vezes 1.600, vezes 1.600, porque é o quadrado, tá? Dá esse número gigante aqui, dividido por 207 mil, dividido por 3,14, dividido por 3,14, porque o π é ao cubo, certo? E esse valor aqui eu tenho que elevar, fazer na raiz quarta. Será que é assim? Elevado na 0,25. Vai dar na raiz de quarta ordem. 73,08. Confiram se é isso mesmo. Se alguém calculou. 0,08 milímetros. Tá? Com esse diâmetro, eu tiro o índice de esbeltez, tá? Que é L sobre K. O que é K? K é o raio de giração lá da dinâmica, certo? Ele é, se não me engano, vamos procurar ele na literatura aqui. Ele deve ser o diâmetro sobre 4, mas tem uma formulazinha para calcular ele. K, I é igual a K ao quadrado. Tá? Então, o K vai ser raiz quadrada de I sobre A. Como eu estou trabalhando com um eixo, com um diâmetro, né, com um círculo, raiz quadrada, o meu I, deixa eu parar aqui a coisa agora, aí, meu I está aqui em cima, né, π d na quarta sobre 64, e a minha área π d ao quadrado sobre 4. Olha só, corta, 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 fica ao quadrado, 64 com 4, isso aqui deve dar 8, não, 32, 16. Isso. Então, raiz quadrada de diâmetro quadrado sobre 16, aqui dá diâmetro sobre 4. Então, K, sempre que eu tratar com eixos, vai ser D sobre 4. E o nosso L sobre K para essa viga, L sobre K vai ser igual a 1.600 sobre, eu vou usar o diâmetro um pouquinho maior que esse aqui, né, 74, sim, 74 sobre 4. E aí, no caso aqui, calculadora, 1.600 dividido por 74, isso aqui, vezes 4, 86,5. Tá. O que isso me diz? Nada, tá? Isso não me diz nada. O que isso tem que me dizer? Eu vou ter que calcular esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Isso aqui é só propriedade material. Tá? O C é 1, o E e o SY do material.
Se os meus 86,5 que eu calculei for maior, significa que eu estou na curva de Euler. Tá? E aí já está dimensionado. Se ele for menor, significa que minha curva é curva intermediária. O que quer dizer? Quer dizer que pode acontecer o escoamento antes da flambagem. Pode acontecer o escoamento antes da flambagem. E aí eu vou ter que redimensionar ele pela fórmula de Johnson, que é essa fórmula aqui. Não é o bicho também, né? Você tem o L sobre K aqui, só isolar isso aqui você tem o diâmetro. Tem a tensão aqui sobre a área, enfim. Mas dá para calcular bem de boa aí. Tá? Saímos do chão, né? Sabemos que o diâmetro tem que ser em torno de 73, claro, para ele não flambar. Agora só tem que ter essa verificação se a coluna é curta ou é longa, enfim. E se não for, o cálculo de Johnson. Mais alguma dúvida, pessoal? Show. Vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, então. 9h15. Vamos começar a nossa aula de hoje. Daqui parafusos. Capítulo 8. Esse capítulo está um pouco confuso, tá, pessoal? Eu queria até organizar ele diferente, mas não consegui. Infelizmente, não consegui. Não consegui organizar ele. Eu, com a minha pouca experiência, certo? Na engenharia, a gente está vendo algumas modificações ali na indústria, tá? Em geral, tá? Todas as indústrias, civil, automobilística, mais avançada ainda, eletrodoméstico, tá? Máquinas, mais ainda, está saindo da solda e migrando para juntas parafusadas, certo? Migrando para juntas parafusadas. Você observa uma modularização muito grande, certo? Em produtos com juntas parafusadas. Tá? E nem sempre a junta parafusada retira a solda. Né? Às vezes você tem solda e tem junta parafusada. Mas mesmo assim, a junta parafusada está ali presente e é implementada, né? Para possibilitar uma regulagem, certo? A montagem em campo, né? Montagem, desmontagem, ajuste, né? Regulagem e manutenção do teu equipamento, tá? E se observa o aumento de peças parafusadas em projetos. Tá? Onde era soldado, parafusado, questão de pintura também, né? De materiais diferentes, certo? Parafusos específicos para cada aplicação, né? Hoje tem a arruela de tudo que é tipo, né? Para evitar torque. Acho que até um aluno de vocês, um colega de vocês, né? Pediu sobre um parafuso com arruela e tal para aplicações de vibração, né? Então a gente observa que todas as indústrias estão aumentando o uso de parafusos. Tá? E nem sempre os engenheiros estão aptos para dimensionar as juntas parafusadas de forma apropriada, certo? Existem normas, mas até as normas estão um pouco defasadas. Eu estava olhando semana passada uma norma de estrutura metálica, certo? De juntas parafusadas. E assim, um cálculo bem grotesco. Tá? Bem grotesco não no sentido ruim, certo? É bem simplificado para parafusos. Tá? Quando você simplifica um cálculo, você acaba ou superdimensionando, certo? Superdimensionar significa aumentar o preço, aumentar o custo, tá? Ou superdimensionando,
ou normalizando as aplicações, né? Normalizando as aplicações. Tá? Então, a gente vai ver lá no final, depois da prova, tá? Que vocês vão fazer, que a gente vai ver o cálculo rigidez de juntas parafusadas. Tá? Calcula o parafuso, calcula a junta também, não só calcula só o parafuso. A gente vai ver isso lá depois que vocês fizerem a prova e tudo, no final desse capítulo. Tá? Indo por partes, aqui a gente tem um desenho de um parafuso, tá? Clássico, com algumas dimensões, né? Diâmetro maior, diâmetro menor e diâmetro de passo, certo? De passo ou primitivo ali, né? Diâmetro teórico, onde picos e vales possuem a mesma largura. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar outra imagem, mas tudo bem. A gente tem parafusos rosca fina e rosca grossa, né? Seja em polegada, seja em metro, tá? A rosca fina e a rosca grossa quer dizer o passo, né? Passo maior ou passo menor. Um passo menor vai te dar um diâmetro menor maior. De novo, um passo menor, um passo fino, vai te dar um diâmetro menor maior. Ou seja, um parafuso mais resistente. Tá? Um passo maior, ele vai te dar uma rosca mais resistente, porque ela é mais, mais robusta. Então, esse equilíbrio é talvez a primeira dúvida que surge quando a gente dimensiona o parafuso. Né? Vou botar a rosca fina ou vou botar a rosca grossa, o que muda? Não muda nada, é pequeno, não é pequeno. Né? Então, a questão é essa. A rosca fina dá um núcleo mais resistente e a rosca grossa te dá a rosca mais resistente. Tá? A gente tem na norma americana, vamos dizer assim, né, em unidades de polegada, em unidades imperiais, a gente tem a rosca grossa, UNC, tá? Rosca fina, UNF, tá? C de coarse, que quer dizer grosso, e F de fino, tá? E extra fina, UNEF, certo? Então aqui, montagens gerais, né? Desmontagem frequente, para você tem que ter uma rosca mais robusta para desmontagens frequentes, tá? Não boa para vibração, certo? É a rosca normal para especificar mais barata. O NF, boa para vibração, boa para ajuste, automotivo e a aircraft é avião, né? Aero, sei lá como dizer essa palavra. Tá. Hublock. Não conheço, o Secato pediu ali, né? Esse Hublock. Mas existem algumas tecnologias aí novas, né? Ou de formato de rosca, existe aquela tribológica, existem algumas tecnologias novas aí para aplicações em vibração, enfim, fadiga e tudo mais, né? Depois eu vou dar uma olhada aí. Eu não vou botar agora, tem pouco tempo e é algo que a gente pode, eu posso separar esse vídeo e mostrar o que vem aí, depois da prova, né? Ver essas aplicações. E deixa a parte especial, né, o que é mais tecnológico, a gente deixa lá para frente. Primeiro a gente tem que entender a base, né, a raiz do negócio. Tá? Não adianta querer mostrar um monte de tecnologia nova aqui, se você não tem esse princípio lógico, né, do que é rosca fina, o que é rosca grossa, por que usa quando se usa outra, certo? Então, eu prefiro ensinar a base aqui de forma lógica, que vocês consigam entender a lógica do uso do parafuso, do que um monte de informação superficial, tá? Técnica, de alta tecnologia, mas superficial. Tá? Então, essas aqui são as roscas em polegada. Roscas métricas, a gente usa M, tá? M. E aí, MA, MB, tem algumas empresas que mudam, né? Mas o padrão é M, diâmetro externo, tá? M, diâmetro externo, o Dzinho aqui, certo? E o passo em seguida.
E existe aí uma tolerância para cada dimensão, enfim, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas aqui estão as dimensões básicas, certo? Se utiliza um ângulo de 60 graus, tá? Esse ângulo aqui, ele é muito importante. Tá? A gente não dá bola para ele, ele é padrão, a gente não especifica isso, mas ele tem uma influência muito grande na tua rosca aí, tá? E talvez aqui, eu não sei se em polegada muda esse ângulo ou não, acho até que muda, acho que é 55 graus, né? Então, isso também dá uma diferença na aplicação aí, tá? Existem alguns alívios, tá? Para rosca interna e rosca externa, para você não ter concentradores de tensões muito acentuados, né? Embora você tenha um pico e um vale, né? O que vai te gerar concentradores de tensões. Aqui a gente tem o diâmetro externo, tá? Mas observem que a ponta do parafuso ela é arredondada. Tá? Então, em teoria, teria um bico, né? Aqui está o H, né? Nossa crista. Então, às vezes, por isso que o diâmetro, o parafuso M12 não tem M12 externo, né? Porque você tem essa crista aqui arredondada do parafuso. Aqui tem as dimensões, depois a gente... Isso que está fora de ordem, tá? Não queria mostrar essas dimensões agora. A gente, quando for calcular parafuso, eu vou mostrar essas dimensões para vocês, tá? Mas no livro, é as primeiras tabelas que tem, tá? Para roscas métricas e para roscas unified, né? Que é a polegada. Isso aqui, em polegada, tinha muita confusão de rosca, então fizeram essa unified, né? Que é unificando as tabelas de rosca. Unificando as tabelas de rosca. Por essas designações aí. Tá? Aqui também vou falar quando a gente for calcular parafuso, certo? E a gente começa o estudo estudando fusos, tá? O que são fusos? São dispositivos, são mecanismos que transformam rotação em translação. Tá? Rotação em translação. Transmitem potências, utilizado em prensas, fusos de tornos, né? Então, o torno tem fuso, a fresa tem fuso, certo? E observa-se algumas máquinas saindo de cilindros hidráulicos e indo para aplicação em fusos. Tá? Eu já vi esses dias uma injetora de plástico, certo? Que não tem mais cilindros hidráulicos e a abertura e fechamento é feita por fusos. Não lembro se era 2 fusos ou 4 fusos, não me lembro. Mas uma máquina muito rápida, certo? Muito tecnológica, com controle muito interessante, né? de força, enfim, de prensagem. E a abertura e fechamento do molde não era mais feita por hidráulico, que é a primeira opção de uma máquina desse tipo, né? Já estava sendo feita por fusos, tá? A gente vai estudar aqui fusos de fuso e porca, tá? Como está nesse macaquinho ali mostrado, tá? Em torno CNC, fresa CNC, se utiliza fuso de esferas, tá? Fuso de esferas, que aí, ao invés de você ter uma porca atritando, certo? Uma porca atritando, você vai ter várias esferas acompanhando a tua hélice, certo? O contato vai se dar por essas esferas e essas esferas vão formar uma superfície rolante. Então, teu fuso vai se parecer muito mais como um rolamento, certo? E isso traz muitos benefícios, né? Um fuso de esferas. Infelizmente, aqui no nosso curso, a gente não consegue ver fuso de esferas. Talvez quando a gente estuda rolamentos, a gente bota lá junto uma tabelinha de fuso de esferas para fazer essa seleção. Mas essa prensa, né, essa injetora, utilizava fuso de esferas. Né? É um produto que está ficando relativamente barato e está ganhando aplicação no mercado. Certo? Mas, enfim, a gente está falando de fusos mecânicos, né? Fusos mecânicos. Para encontrar as equações de fuso mecânico, e depois a gente vai usar essas equações também para fusos de esferas, tá? Ele faz uma analogia com uma rampa lá da dinâmica. Tá? Então, se você olhar aqui essa rampa,
Parece uma aula lá da dinâmica, né? O corpo rígido bota uma massinha ali em cima, ali, pá, tenta erguer ou baixar essa massa. Tá? E é uma analogia bem interessante do fuso. Por quê? Porque o fuso de porca, não de esferas, tá? O fuso de porca, ele tem muito atrito envolvido. Tanto atrito que, se você aplicar esse macaco aqui e colocar um peso em cima, esse peso não vai girar o fuso. Tá? Não vai girar o fuso. Lá na Yoast, aqui do grupo Randon, né, tem aquele macaco que ergue a carreta, né, que sustenta a carreta quando não tem o cavalo acoplado, certo? E dentro daquele macaco tem um fuso de porca, né, um fuso que sobe ou desce ele conforme a necessidade do cliente, tá? E esse fuso não tem freio. A única coisa que segura ele é o próprio atrito. Então, se você vê uma carreta carregada, certo? Lá no pé de apoio, ele não tem nada que segure ele freado. Tá? A única coisa que segura ele freado é o próprio atrito. Certo? E tem lógica, porque se você pegar num plano inclinado, tá? E largar uma massa, não tem nada, nenhuma massa aqui, num plano inclinado e largar uma massa, minha massa é redonda, mas tudo bem, certo? Existe um ângulo que ela escorrega, mas se eu reduzir esse ângulo, tá, essa massa não escorrega mais, né? Ou tende a não escorregar. Então, isso quer dizer que, dependendo desse ângulo, certo? Eu vou precisar aplicar um torque para baixar a carga. Então, ele chama o PR e o PL. Tá? R de rise, certo? Rise. Eu vou abrir a internet aqui. Ontem, quando eu saí da aula de conformação, estava passando o filme do Batman e Superman, né? Eu lembrei da aula de hoje, tá? The Dark Esse é o título original desse filme do Batman aqui. Tá? E por que eu lembrei do Rises? Porque aqui no nosso turno, no nosso fuso, a gente está falando de força para rise. Tá? Rise é erguer. Né? Erguer. Lembra que nesse filme ele saiu do poço, né? E eu disse que o rise vem dessa cena, né? Ele sai do poço, ele eleva e sobe e sai do poço, tá? Então, rise, para vocês lembrarem, né? O PR vem de rise, vem de erguer. Tá acabando a reunião, a gente já pula para a próxima e a hora que acabar, tá, pessoal? Então, para calcular os esforços, ele separa, certo? Em uma força para erguer e uma força para baixar. Nessa força aqui para erguer, nessa questão A, bom, eu vou fazer um somatório de forças em cada um, certo? Somatório de forças para erguer e somatório de forças para baixar. Quando eu faço o somatório de forças para erguer, tá? A força em X aqui, observa que eu tenho PR, né? Menos N, menos o atrito, menos a força normal, vezes a proporção dela, e as duas estão contra a força para erguer. E para baixar, eu tenho PL menos a normal mais a força de atrito. Tá? Então, quando eu jogar o PL para o lado de lá, ó, certo? Eu vejo que uma está contra a outra. Certo? Então, isso que muda para erguer ou para baixar. Quando eu for erguer, eu tenho que vencer o atrito e a normal. Para baixar, eu tenho que vencer só o atrito. Certo? Dessas duas equações em x e y, eu isolo o n e jogo o n aqui em cima. Certo? E aí isso vai me dar as fórmulas de força. Certo? Eliminar o n e resolver para P. Na carga de erguer e baixar. Ele faz isso duas vezes. Tá? Uma para o PR e outra para o PL.
e ele encontra a equaçãozinha, certo? Lembrando que